Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais este programa Basta Crer. Este é um programa da responsabilidade da Igreja Maná e do apóstolo Jorge Tadeu e tem o propósito de trazer, um espírito de fé também até sua casa, até à sua vida. Porque estamos a viver momentos, cada vez mais nós temos que estar ligados a Deus. Há essa necessidade por parte do ser humano para que a nossa vida corra bem. E esta é a vontade de Deus. Deus é um Pai maravilhoso e Ele tem o melhor para cada um de nós. Por isso este programa está aqui para lhe dar a conhecer a verdade que o vai ajudar. Jesus falou e disse que a verdade nos liberta. Então é muito importante nós estarmos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Hoje comigo tenho a minha esposa, Raquel. Olá. Olá e boa noite também para si que nos está a assistir, não só agora em direto, mas também a si que está a ver através do YouTube, porque este programa amanhã já está disponível também no YouTube, então se você também está a assistir a esta repetição, hoje está em direto, mas é também sempre bom relembrar os programas, claro. Por exemplo, algum programa, olha, do Dia de Natal, que foi tão divertido, não foi? Foi. Pronto, e nós estamos aqui também para gostar e gostamos de receber o seu feedback. Olha, por exemplo, o que é que está a fazer agora? Está a assistir ao programa? Então pode tirar uma fotografia, não pode? Pode. E pode enviar para nós, não deve? Deve. Deve, porque nós gostamos de saber, não somos curiosos, mas também gostamos de ver quem está aí desse lado, porque neste momento nós estamos a ver pessoas espetaculares, mas não o estamos a ver assim. E por isso, se quiser, pode usar o número do WhatsApp, o 912-895, e enviar as suas fotografias. Se estiver a jantar, olhe, mostre o que é que está no tacho do seu jantar. E também podem enviar, não é, os pedidos de oração, porque o apóstolo tem orado pelos pedidos de oração. Muitas vezes as pessoas estão a passar por problemas, por necessidades, mesmo aquelas que por vezes ainda não têm tanto o conhecimento da palavra de Deus. Então é muito importante você saber do seguinte, que Deus não quer que você sofra. Esse não é o propósito de Deus. Deus, quando nos criou, não foi com essa finalidade. Pelo contrário, foi de ter uma família. E um pai, uma família, alguém que está em autoridade na família, vai fazer tudo para que a família esteja bem. Então é o que Deus também faz. E por isso, se você está a passar por um problema na sua vida, o mais importante é você dar ouvidos à voz de Deus, seguir os caminhos de Deus. E envie o seu pedido de oração também, e vou pedir à Raquel, por favor, que me ajude com o número, não é? Tem o número? O número do SOS é o 211 90 89 90 e ambos os números, já sabe que se estiver fora de Portugal terá que marcar o indicativo mais 351. Volto a repetir o número do WhatsApp, o 912 895 800 e o número para fazer o seu pedido de oração é o 211 90 89 90. Não me peças para dizer de outra forma, porque eu decorei desta. Já sei que já decoraste esta, agora já está, não é? Sei que é o 21 mas vai 211 que vai melhor. Está bem. E está muito bem dito. E claro que nós também, esta primeira parte deste programa tem o objetivo de estar em interação direta consigo, onde você envia as suas fotografias, também os seus testemunhos, inclusive também os seus pedidos de oração. E por isso mesmo vamos começar vendo algumas fotos que nos foram enviadas e vamos comentando também aqui um pouco estas fotos, porque são elas também esta partilha entre nós, esta interação que é tão boa entre nós e vocês que estão aí desse lado e que também proporciona outras pessoas conhecerem outros irmãos, outras pessoas que estão em toda a parte do mundo. Então vamos começar pela primeira foto, não é, Raquel? É, esta foto, vem aqui uma montagem com estas imagens e vem também quem nos envia. Diz boa noite, um feliz ano novo a todos, da Cristina da Igreja de Queluz, beijinho. E ela diz, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. 1 de João 5,4. Lá está. Verdade. Nós fomos nascidos para vencer e aqui está uma irmã que tem plena convicção daquilo para o que ela foi criada e porque é que ela está nesta terra, para vencer. Vencer o mundo e vencer no mundo. Olha, acho uma curiosidade, ela está ao pé de uma árvore, não é? E quão importante é nós cuidarmos das raízes, não é? É e verdade. por isso hoje, nesta noite, também estamos neste programa, nesta primeira parte, para partilhar um pouco acerca destas imagens e também para que você possa ir terminando aquilo que está a fazer, mas com um grande objetivo de seguida ouvir a palavra de Deus, para gerar fé no seu coração. Aqui está uma imagem muito bonita com esta árvore, que nesta altura não tem folhas, mas raízes tem. Raízes tem, está ali firme. E uma próxima fotografia agora que nos chega de Inglaterra e diz: boa noite, apóstolo e bispo, a toda a equipa do programa. Passamos para desejar um Merry Christmas para toda a família Maná, Joana e Paulo, de Inglaterra, UK. Então cá está em espírito natalício, não é? Exatamente. Estamos em espírito natalício ainda, em espírito de festa, na verdade. Família. De família, é isso mesmo. De união. Porque
O Natal é isso mesmo, é família. E Natal, ainda ontem, quando estávamos a ouvir o bispo, sim, o bispo Adriano mencionou que Natal é sempre que nós queremos, porque Natal é celebrar Cristo. Então é isso mesmo, nós estamos a celebrar Cristo, não só nesta época, mas todos os dias. E aqui fica um abraço para toda a Inglaterra também. E, apesar de estarmos numa época festiva, não descuramos a intercessão, e esta imagem que nos envia também diz: obrigado, apóstolo e bispa, todas as guerreiras e guerreiros envolvidos nesta luta contra a pandemia. Já vencemos esta pandemia em nome de Jesus Cristo, diz a Dulce do Pinhal Novo, e vemos que ela hoje esteve a fazer também a sua intercessão através do canal Lutar até Vencer. Esta intercessão é muito importante e nós estamos nesta que é a 5ª semana de lutarmos contra os efeitos desta pandemia. E é muito importante nós estarmos ligados a lutar, a fazer esta luta espiritual. E eu quero encorajar, mesmo você, se calhar diz, já estamos na 5ª semana, só faltam 2, se calhar já não vale a pena. Vale a pena. Nunca é tarde para você se alistar no exército mais forte de todos, que é o exército de Deus. Nós não lutamos com armas carnais, mas lutamos com armas espirituais. É isso que a Bíblia diz em Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Porquê? Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade. E é isso que nós, toda a Igreja Maná, por toda a parte do mundo, está a fazer. Não estamos a usar as armas físicas, as armas carnais, mas estamos a usar o poder de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa. A Bíblia diz que é como uma espada de 2 gumes. Quando nós estamos a orar, nós estamos a fazer guerra ao nosso verdadeiro inimigo, ao diabo. E aí o diabo tem sempre que dobrar o joelho, porque está escrito que todo o joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus, não é, Raquel? É mesmo, e para si que tem estado também a fazer esta luta, mas ainda não se inscreveu, saiba que também pode fazê-lo ainda. Basta aceder ao site, basta crer, e tem lá um banner onde fala das 7 semanas. Você pode fazer a sua inscrição, porque isso também é muito importante, não é? Por isso, olha, se está a fazer, ainda bem, mas se tiver a possibilidade, inscreva-se, porque isso também é muito importante, não só para nós sabermos que você está a lutar, mas também para que haja oração e proteção a favor da sua própria vida. E vamos ver mais umas fotos. Temos agora e damos um salto direto de Pinhal Novo para Cabo Verde. Então, aqui temos uma primeira fotografia de Cabo Verde, todos muito animados. E claro, assim estão é que em festa, na festa de Natal, com jovens, com crianças. Exatamente. Diz aqui, olá, festa de Natal com jovens e crianças. Presenteamos o Rei Jesus. Para o Rei Jesus com o nosso talento. Cabo Verde, lá está, é isso mesmo. Com o talento de cada um, eles estão também... Mas o que é que será que eles estão a fazer? Não sei. Isto deve ser uma atividade. Ele tem o quê na mão? Deixa-me tentar... Não, são... não, é um balão, é um balão. Olha, temos que experimentar fazer isto no ano novo. É? É. Eu acho que é. Eles metem o balão dentro do copo e depois sopra, o balão enche um bocadinho e conseguem afastar os copos. E isto deve ser muito divertido. Tá bem, deve ser Raquel. essa. Eu já vi uma imagem disso, deve ser... Mas vamos ver se a próxima Tenho uma foto... excelente ideia. Eu faço. Com o Santiago. Boa ideia. Boa ideia. E tu filmas. E depois enviamos para o Basta Crer. Está bem. Não, é uma ideia gira, uma sugestão engraçada. E estamos a ver a equipa verde e a equipa amarela. Fica a questão, quem será que ganhou? Olha, não boa. sei. A próxima foto traz o vencedor. Traz? Não sei, não. Digo eu, não para a traz. próxima. Não traz. Na próxima eles vão enviar o vencedor. Aqui diz, olá apóstolo, bispa Cristal, todos os bispos e toda a equipa do Basta Crer. Jorge Monteiro assistindo o programa no YouTube a partir de Cabo Verde. Lá está, aquilo que falaste há pouco. Dia de Natal. Esta foi no dia de Natal. Sim, já estando disponível no YouTube, as pessoas podem também ir assistindo, até porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a pessoa ouvir a palavra de Deus, não importa se já ouviu uma vez, importa que tem que encher o coração. E é isso que todos nós estamos a fazer, seja ao vivo, em direto, seja depois através, em repetições, mas todos nós estamos a encher o coração. Inclusive é partilhar também. Ultimamente, nestes últimos dias, o apóstolo tem estado a trazer uma mensagem muito importante e por isso nós também podemos e devemos partilhar com os nossos amigos, para que mesmo aqueles que por algum motivo não conseguem assistir ao programa em direto, possam também ouvir o recado de Deus, e este que tem sido um recado tão importante e tão urgente de todos nós podermos ouvir, prestar atenção e ficarmos bem firmes até ao fim, até Jesus nos vir buscar. É isso. Vamos ver só mais umas fotografias. Esta próxima ainda creio que é uma extensão da outra. Uma extensão, quer dizer, é uma continuação. Boas festas e um próspero ano novo, que nos envia também o Jorge Monteiro, ainda lá de Cabo Verde. Aquela trazia o Pai Natal de lado, lembras? Deitadinho, olha ali, que engraçado. Dentro da caixa, estás a ver? Sim.
Não vês? Estou a ver. Olha aqui. Pai Natal. Já vi. Coitadinho. Caiu. Pronto, Não sei. faz mal. Está bem. E Mais? a seguir, uma salada. Acho eu que é uma salada. Pelo menos tem coisa... Não, não é nada. Não é. Mas o que é Ai, que puseram será? foi muita salsa ou coentros por cima do bacalhau. Pronto. Mas pronto, Quase cá ficava está. uma salada. Vamos ler. Diz assim, boa noite, apóstolo e bispa e todos os convidados especiais que estão no programa Basta Querer. Hoje vai um prato especial, bacalhau com grão, salsa, alho e batata cozida. Boas festas, abraços, Lino Barbosa e Dina. Bom programa Basta Querer. Estamos quase a entrar no ano de 2021, que vai ser o melhor ano e que vai trazer muita paz, saúde, prosperidade para todos nós, servindo a Deus com alegria e muitas almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. São esses mesmos votos de todos nós, não é, Raquel? Mesmo. E diz que, pronto, neste caso o Lino gosta mesmo muito de bacalhau, porque está a comer novamente bacalhau, e depois de comermos tanto nestas festas, faz bem caminhar, não achas? Faz. Então vamos à próxima fotografia, Olha, que é uma boa sugestão. É Vamos ver. uma boa sugestão. Vamos ver, uma ideia Apesar de ser de... um bocadinho longe. Não é ser longe, Não. mas a foto está engraçada. Está porque tu linda. disseste... Vamos agora está Temos toda a a gente foto a pensar, ou mas não? afinal o que é que se passa? Já Que vem foto aí. é? Ai, Mas tu disseste caminhar, mas a zebra está a comer. Pois. Não, mas nós caminhamos a olhar para a zebra. Está bem. Acho Pronto. muito gira a ideia de fazer Então, umas caminhadas Queres pelo ler? campo. Desculpa, interrompi. Não sei. Se me levares a passear, ali ver uma zebra daquelas, eu desculpo. Diz boa noite, apóstolo, bispa Cristal e a todos os bispos. Segue a foto de uma bela zebra. É verdade, uma zebra no Belo Alentejo. Beijinhos, São e Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Vês? Pronto, Há tá boas certo. paisagens no Alentejo. E há zebras? E há zebras, só que ainda são a preto e branco. Nós aqui já somos a cores. Sim, tá aqui bom. no Basta Querer. Então, Um beijinho ficamos... para todos. Sim, um beijinho para todos, um abraço a todos. Olha, ainda temos mais uma foto, ainda queremos mostrar mais uma foto, e que diz assim, então, boa noite, apóstolo, bispa Cristal e todos os bispos. Segue a foto de uma bela refeição aqui na Zambujeira do Mar. Bela tábua com sapateira, a sorda de ovas, uma delícia. São servidos, eu não sei porque calha-me sempre a mim ler esta pergunta. Mas olha, aproveita e diz que sim. Beijinhos, São e Susana Bailote, mais uma vez, de Vila Nova de Mil Fontes. E ficamos aqui com esta fotografia, este barco bem recheado. E já de seguida vamos também ficar com uma música, não é, Raquel? Uma música que traz uma mensagem muito importante. Ora, fique atento e cante também com o time Curiacos. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. É verdade, Jesus vai voltar e você está preparado? Nós somos a geração. Esta música fala de nós sermos a geração, uma geração eleita, com propósito. Na verdade, o nosso propósito é pregarmos o Evangelho. A Bíblia diz para irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então isso deve ser a nossa missão, deve estar no nosso coração, no coração de todo o crente. Levar a palavra de Deus. Você foi um escolhido. E um escolhido também para vencer nesta terra.
Eu até me estava a lembrar, Raquel, de alguns testemunhos que nós temos tido, não é? Temos vários irmãos que têm vindo até falar connosco e estava-me a lembrar de um deles, que é a Marisa, não é? Que mesmo em tempo de pandemia ela estava a falar, é uma jovem que serve a Deus, sempre fiel a Deus, sempre na igreja, até serve no louvor lá em Alvalade. E ainda agora recentemente veio ter connosco para pedir para orar pelo carro novo. Deus a abençoou com um carro novo. É verdade. Não é? Deus sempre tem o melhor para aqueles que buscam e honram. Aliás, a Marisa é uma jovem que também, antes de finalizar o curso, já estava colocada a trabalhar na área. Pois é verdade. É alguém que realmente está a servir a Deus, que honra a Deus em primeiro lugar e por isso também é a diferença lá fora. E este testemunho que estás a contar, tão recente, realmente numa altura de pandemia em que normalmente as empresas, até pelo contrário, tentam e despedem algumas pessoas por falta... Infelizmente, muitas pessoas estão a Exatamente. sofrer esse problema. Aqueles que andam com Deus estão a ver a diferença, não é? E estão a vencer. Independentemente da idade. Sim, sem dúvida. Também um casal, foi muito interessante. Várias coisas, e sempre carros, não é? É verdade. Carros novos. Agora, no espaço de 3 meses, pelo menos estou-me a lembrar de três pessoas. Três pessoas que, com carros novos, um deles um carro mesmo topo de gama, mesmo. E também fui lá orar até à saída da igreja. Eles puseram lá o carro e pediram para orar porque puseram-lhes aquele carro nas mãos, a empresa pôs aquele carro nas mãos, assim... Dessa irmã, neste caso. Já Do não é da irmão. Ah, do irmão. Sim. Então, do marido. de uma irmã. Muito bem, Exatamente. sim, senhora. Então vale a pena servir a Deus, Sem vale a dúvida pena nenhuma. honrar a Deus, mesmo sendo criticado, mesmo sendo perseguido. Acredito que vale a pena andar no caminho, lá está o caminho que é estreito. A Bíblia nos fala de 2 caminhos, um que é estreito, um que é largo, e Deus nos mostra que andando pela palavra de Deus, às vezes vai haver aquele dia que se calhar você vai ser criticado no seu emprego, mas vale a pena honrar a Deus, vale a pena seguir a vontade de Deus, porque sempre vencemos. É isso mesmo. E podem continuar a enviar as vossas fotografias, também os vossos testemunhos e, como é óbvio, também os vossos pedidos de oração através dos contactos que estão sempre a passar em rodapé e que são, Raquel, Então você poderá usar o número do WhatsApp, que é o 912 895 800. E também poderá usar o número do SOS, que é um número fixo, que é o 211 90 89 90. Faça o seu pedido de oração, que hoje mesmo o nosso apóstolo, no final deste programa, vai orar por si. Vai orar por aquilo que você está a precisar. Não fique a limitar Deus. Deus pode operar um milagre hoje mesmo. Faça com fé e acredite que Deus é maravilhoso. É isso mesmo. E vamos ver mais algumas fotografias? Vamos, com certeza, Vamos porque continuar. nos enviaram e nós queremos partilhar Claro. aquilo que também estamos a receber aí de casa. Então, a próxima... Ora, olha, aqui temos aqui um belo manjar. umas gambas uma ali com umas cataplana. ameixas. É uma cataplana? Sim, Ok. a próxima foto que traz a sobremesa, que eu descobri hoje o que era isto, fui pesquisar. Ok, então diz lá. Então diz assim: olá, boa noite, envio estas fotos, uns belos micates. Eu não sabia o que era micates. E fui descobrir, olha, leva farinha, leva açúcar, é fácil de fazer, podemos experimentar. E depois é frito os bolinhos. Mas depois diz também uma fabulosa cataplana para o jantar. Cumprimentos para toda a família do Basta Querer. Abraço de Birmingham, Inglaterra, da família Carmo e Vuns. Vuns, quase parecia Funge. Já estávamos a mostrar comida, mas um grande abraço para aí, também para a Inglaterra, para Birmingham. Um grande abraço e já sabe, faça caminhadas, porque depois de comermos tanto, temos que, olha, na próxima foto, uma boa sugestão para umas belas caminhadas ao Pois ar é. livre. Então, Vamos à também próxima. nos chega de Inglaterra e diz: boa noite, apóstolo, bispa e bispos convidados, sempre ligados à videira da vida. Claro que é Jesus Cristo. Envia-nos o Gabriel aqui uma fotografia com 2... Ringneck. ringneck, sim. Ringneck. São assim, uma espécie de papagaios, são muito engraçados, mas fazem muito barulho. Fazem, mas são bonitos. Mas são muito e parece que bonitos. têm um fio, são vaidosos, parecem um fio à volta do pescoço. É Já o reparaste? ringneck, é o Exatamente. anelzinho. Mas estão num arbusto lindíssimo, bela Pois é. paisagem, muito obrigada pela partilha da foto. E as fotos que seguem, temos Estas falas tu. vamos mostrar estas próximas fotos. Vamos mostrar, é uma reunião de senhoras, realizada na Igreja de Alvalade, temos mais outra a seguir e mais outra ainda. Tudo com a devida distância, e estas reuniões são realizadas à quinta-feira, pelas 15h30 na Igreja de Alvalade, mas também são realizadas em muitas das igrejas Maná, e por isso, se você é mulher e ainda não frequenta uma reunião especial para mulheres, procure na sua igreja qual o horário e o dia para que possa
pertencer a esta reunião, que certamente vai crescer, vai vencer e ajudar outras mulheres a vencerem. E vamos passar para a próxima fotografia, que diz uma mistura saborosa para abrir o vosso apetite. Boa noite, família. Beijinhos da Adelaide desde Cuba, sempre ligada à videira. Então, cá temos a Adelaide, que também já temos um grupo familiar lá em Cuba. Isto, e agora este foi o manjar de comemoração, Pronto, com certeza. talvez. Está bastante bonito e alegre, como E o alegre. grupo familiar, não é? O grupo Exatamente. familiar também traz essa alegria. E ainda temos mais fotos? Mais fotos, mais uma foto que diz crianças da Maná, crianças felizes, exatamente. Basta querer é connosco. Envia-nos a Josefina do Lubango, em Angola. Muito Crianças bem. muito felizes. Cheias de estilo, ali cheias com os de óculos estilo. de sol e a rirem. E agora vamos seguir para mais uma foto, hoje a última. Vamos enviar esta porque também é alusiva à época, cheia de neve, pelo menos não em todos os países, porque há países onde no Natal não há Exato. neve. Mas é uma imagem bonita. Mas diz aqui, olá, boa noite, apóstolo, bispa Cristal, bispos, convidados e toda a equipa do Basta Querer. Hoje acordámos revestidos de branco em Dudley, não sei se será assim que se diz, Dudley. o Natal agora está completo. Envia-nos A a Francisca. Então, mais uma vez, um abraço para a Inglaterra. Muito obrigado por esta partilha, por estas fotografias e esta última, para aqueles que são mais calorentos, ficam já bem refrescados. Mais refrescados, mas parece Mais um quadro, não é? É, Está muito bonita, bonito. muito bonita. Muito obrigada por todas estas fotos. Continuem a enviar as vossas fotos. Nós também gostamos muito de saber Claro. o que é que se passa desse lado. E nós terminamos aqui esta primeira parte deste programa. Nós vamos ficar agora também com o Tim Curiacos, com uma música que diz Nada me faltará. Saiba que Deus não quer que lhe falte nada, Deus tem o melhor para si, por isso, já sabe, fique focado, fique a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ajudá-la a você vencer aqui nesta terra. Então esta música diz Nada me faltará. Agora que eu sou um filho de Deus, nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Boa noite. Agora que é a minha vez de falar, nada me faltará. Nada me faltará. Então o que é que queres dizer às pessoas? Quero dizer que estamos aqui de novo com um programa Basta Querer e é isso. Maravilha, muito bem. Então, hoje eu quero mostrar o que é que vai passar
de filmes hoje à noite, a seguir ao programa, que é Sansão e Dalila. A malandra da Dalila enganou o Sansão, mas o Sansão também gostou de ser enganado. Há pessoas que gostam de ser enganadas. Vamos lá ver o spot. Sansão e Dalila. Um homem destinado por Javé para salvar o povo de Israel do poder dos filisteus, dotado de uma força extraordinária. Sansão apaixonou-se por Dalila, uma filisteia do vale de Serac. Que descobriu o segredo mais bem guardado. Não perca Sansão e Dalila na Curiacos TV. Aqui estou-me a rir porque aqui havia aqui umas movimentações engraçadas. Muito bem, então eu hoje quero andar mais depressa para entrar direto no assunto do Apocalipse, mas quero só pedir à Crystal que ore pelas nossas igrejas e grupos familiares da Europa. Ah, da Europa? A Europa hoje, a Europa, Ok. porque está aí assim no mapa, não é? Estão a ver aí a Europa? Muito bem. Temos aí igrejas e os grupos familiares nem cabem aqui porque são muitos. Então, vamos lá orar, Cristo, se faz favor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos todas as igrejas, todos os grupos familiares aqui entre a Europa, de toda a parte da Europa, em todos esses países, em Portugal e o resto da Europa, diante do teu trono. E pedimos a Deus que tu derrames a tua unção, dá um espírito de sabedoria, de revelação a todas as pessoas que estão nos grupos familiares, que estão a expandir nos grupos familiares e que cada vez nós temos mais grupos em toda parte da Europa, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Muito bem. Eu ontem era para passar um clipe, pode sentar, obrigado, que me esqueci, mas vou passar hoje. É um clipe que eu próprio fiz, assim, uma brincadeira, para mostrar as gravações que fizemos ontem, domingo, do musical que passou no Natal em Alvalade. Estava tão bonito que eu pedi para eles gravarem como deve ser em estúdio e em breve, muito breve, nós iremos ver o fim. Tens aí o... Vamos lá então ver. E já que temos aqui a nossa filha Samara. E foste apanhado. Foi. Então tu deste folga ao teu irmão? Sim. Está bem. É só isso. Não tens microfone? Não.
Então, hoje estávamos a trabalhar nos novos programas, não é? Então, explica-te lá, mais a mamã, ou só tu, sobre as novas rubricas, programas, que é para os irmãos já estarem preparados. Eu vi o prata, né? Então, pelo menos eu posso falar, a partir do dia 4 de janeiro, começamos a ter dentro do programa Basta Querer uma rubrica Espaço Mulher. Então, é virada a falar especificamente para a mulher ou então para a família. Entretanto, todas as segundas-feiras vai ter esta rubrica a partir de 4 de janeiro. E depois, na terça-feira... É para os homens e mulheres de negócios. E depois a quarta é sobre os grupos familiares. E é para falar do que falámos hoje, então? Sim. Pronto, então ainda não sabemos, mas em breve vamos começar um programa especial que se chama A Minha Caminhada com Deus, em que a minha mãe, esta senhora aqui, faz uma entrevista a vários bispos. Sim. A minha é que ela não me entrevistou, mas pronto. Tu não Não quiseste. deixaste. E que tal é que é? Sim, é interessante porque eles falam sobre como começaram, como entregaram a vida a Jesus e o que é que fizeram para chegar onde estão hoje. Uhum. Então já temos 37 gravados, então são muitos. Certo. Sim. Então quando é que começa? Pois é isso, ainda Pois é brevemente. isso. Brevemente. Em breve, breve, muito breve. Pronto, e depois hoje o meu pai também falou que quer começar um programa um programa em que temos concertos com várias bandas e pronto, É isso. fica aqui a surpresa. Exatamente. Muito bem. E agora podem-vos sentar todos. Você lá em casa estava de pé, todo animado, pode sentar-se. E nós hoje vamos continuar a falar sobre o Apocalipse e sobre o fim do mundo, sobre essas coisas todas. E quando a gente pensa no Apocalipse, não há nada como ler o livro do Apocalipse. E vamos começar pelo primeiro capítulo. Como eu já referi, há muita coisa que eu não vou dizer outra vez, porque senão não consigo ir mais longe. E hoje eu tento começar mais cedo para ensinar o máximo que eu puder e que eu sei. Então, o Apocalipse é um livro que foi mandado escrever por o próprio Jesus Cristo. João estava preso na ilha de Patmos e Jesus lhe apareceu e o mandou escrever tudo o que está aqui assim. E começa por aparecer de uma forma extraordinária, você leia no capítulo 1, e depois passa do capítulo 2 às cartas que Jesus mandou escrever a 7 igrejas que estavam na Ásia. Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardo, etc. E então, em cada uma dessas cartas, Jesus elogia o que há de elogiar, em alguns casos não elogia coisa nenhuma, porque não havia nada de bom a acontecer, e depois ele passa às repreensões, né? Deus corrige quem ama, e depois à exortação final, que é sempre lembrando que aquele que vencer é que vai viver para sempre e ter uma posição privilegiada no céu com ele, nas novas terras, novos céus e para sempre. E portanto, é isso aí. Depois, vemos que, ainda no capítulo 2, que o João é arrebatado para um lugar e vê-se no 2, não é no 2, é no 4, é que se vê o trono de Deus, não é? Exatamente, porque no 3 ainda tem cartas. No capítulo 4, o apóstolo vai lá acima e vê coisas muito interessantes, animais ou seres muito diferentes jamais foram vistos, são anjos e arcanjos, vê o trono de Deus e vê um livro que é o livro de Revelações. É por isso também o Apocalipse, na verdade, chama-se o livro das Revelações. E esse livro estava selado e tinha 7 selos. E não havia ninguém digno de abrir esse livro, exceto o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo. Então, Jesus abre o primeiro selo e vê-se um cavalo branco, no capítulo 6, e quem estava montado no cavalo branco tinha o poder para vencer, tinha um poder para vencer e tinha um arco e uma coroa de vitória. Portanto, é Jesus. Vimos depois também
em Atos 18, se eu não estou erro, que... A ver se é em Atos 18. Atos 18, Atos 19, versículo 11. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, portanto só pode ser Jesus. O 11 diz que ele se chama fiel e verdadeiro, portanto é Jesus. 13, tinha uma veste de sangue por causa daquilo que ele passou na cruz. Seguiu exércitos do céu, portanto está a ver que é do céu, não é do inferno, em cavalos brancos. Todos os do exército tinham vestidos de linho fino, branco e puro. Mais um bocadinho atrás fala que é os crentes. Da sua boca saía uma espada, e depois na coxa estava escrito o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, ele é o Rei dos Reis. Quem são os reis para ele reinar sobre esses reis? Somos nós. Porque nós fomos feitos, diz a Bíblia, mais cá para trás, que nós fomos feitos reis e sacerdotes. E fomos adotados filhos de Deus. E depois, a partir do no selo 2, 3 e 4, fala do cavalo 2, 3 e 4. Portanto, um é o cavalo de Jesus, os outros são montados por demónios de alta casta que só vêm mesmo para matar, roubar e destruir. Este livro do Apocalipse não pode ser lido como quem lê uma novela ou faz uma viagem, ponto 1, 2, 3, 4. Isto são capítulos, ou são, sim, capítulos, selos, não sei o quê, que falam de uma coisa que muitas vezes, ou quase sempre, está relacionado com para a frente, para trás, com isto, com aquilo, com aquilo outro. E o que Jesus está aqui a ensinar é que o cavalo branco está numa luta contra o diabo, sendo que há 3 demónios principais, e lá mais para a frente também fala desses 3 demónios, e que ele vence. E, portanto, hoje, Jesus está a ajudar-nos na luta contra o diabo. Deus podia perfeitamente ter desistido de nós e ter queimado isto tudo e a criatura que ele fez, que se rebelou contra ele e tudo isso, mas ele quis dar uma oportunidade a este ser humano. E ele detesta que o diabo engane o ser humano. Mas também há muito ser humano que não quer nada com Deus de propósito e chegam a fazer, muitos deles, guerra aberta a Deus, gozam a Deus, fazem toda a sorte de coisas. Então, o Apocalipse fala desses acontecimentos, para nós entendermos o que é que está a passar no mundo, que nada é por acaso. Efésios, o apóstolo, que também foi lá acima, viu, porque Jesus lhe mostrou, que a nossa guerra é contra este tipo de demónios, e Jesus também falou em Marcos 4, das formas como o diabo gosta de enganar as pessoas para as afastar de Jesus, da verdade, e no final atormentando-as já aqui e no final no inferno. Portanto, o Apocalipse trata desta grande guerra entre Deus e o diabo, em que Deus quer ganhar pessoas para ele e o diabo quer enganar as pessoas para 2 coisas. Primeiro, porque ele está cheio de ódio contra a criatura que é a única que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que era isso que ele queria, mas não tem. Segundo, porque é a forma de magoar muitíssimo a Deus. É fazer mal àquela criatura que Deus tanto ama. Mas o diabo tem os dias contados. E, à medida que o tempo está aproximando-se, ele faz cada vez pior e pior. E é disso que a Bíblia também mostra, tanto no Apocalipse, como, por exemplo, em Mateus 24, quando perguntaram como é que é o fim do mundo. E mostrava que há a semelhança de uma senhora que está grávida e quando nós vimos certas coisas são as dores de parto. Ora, à medida que a senhora vai se aproximando do nascimento do bebê, essas ditas contrações ficam muito perto umas das outras. E hoje é evidente que até muita gente que era descrente está a dizer, de facto, qualquer coisa vai acontecer terrível, porque não há quase semana nenhuma, ou quase dia agora,
que não aconteça mais uma notícia aqui, mais aqui. Bom, tudo isso é o que o Apocalipse descreve. Quando começa do século 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 em diante, começa a descrever várias aflições que vão acontecer, que já estão a acontecer, cada vez acontecem mais. E daí que a Bíblia fala, depois dos 7 selos, fala das 7 trombetas e das 7 taças. As 7 trombetas, resumidamente, é um simbolismo que significa que Deus, através de várias maneiras, toca avisos, trombetas, pam, pam, pam. Antigamente usava-se isso para chamar a atenção das pessoas, ou assim, né? E Deus usa sinais de várias formas para avisar as pessoas. Ninguém jamais um dia pode chegar ao céu e dizer que não sabia de nada, porque Deus de propósito faz com que a pessoa ouça falar de Jesus, do Evangelho, pelo menos 3 vezes. Portanto, ninguém pode dizer que nunca ouviu. Eles rejeitam e muitos até fazem mal. Depois aqui fala da guerra que o diabo faz aos crentes, mas que os crentes ganham sempre, porque o cavalo branco está sempre a vencer. E fala de como o diabo arranjou e arranja aliados fantásticos, não é? A quem o diabo dá poderes, dinheiro, fama, etc., para fazer a maldade do diabo. E a Bíblia compara, Jesus, não é, que mandou escrever isto, compara, então, o que está a acontecer no mundo a uma Babilónia. Uma Babilónia significa toda a maldade que existe num sistema. A Babilónia era uma cidade mesmo verdadeira que decidiu não querer nada com Deus e fazer até muita coisa má, imoral, sexualmente e não só, mas acima de tudo sem ter em conta o lado humano das pessoas. Viraram até como que animais e bestas. E isso é o que mais ofende a Deus. E, portanto, Deus foi e os destruiu da maneira que Ele quis. Desta vez não foi com água, foi apenas trocando as línguas e eles fizeram-se à guerra uns contra os outros. Mas a Bíblia refere-se, e eu não tenho tempo para ensinar isso, a uma besta que tem 7 cabeças. Diz que se fala aqui assim. Esta besta é o sistema, é a Babilónia, o sistema, que tem cabeças que são, na Bíblia, atribuída simbolicamente a certo tipo de cidades e de liderança, e fala de uma prostituta, uma mulher prostituta que se veste com o melhor que existe, com taças que devia ser com o melhor vinho, mas ela é uma prostituta. Tudo podre, tudo errado, tudo cheio de esquemas. Então, este sistema é governado pelo diabo, alimentado pelo diabo em si, que através dos seus grandes generais dá força a estas forças, governâncias e por aí fora. Bem, sabe, eu hoje estava a ouvir que o Centeno e outros tantos vão ser chamados ao Parlamento para prestar contas. Bem, é só para inglês ver, né? Porque de democracia não há nada. Porque, quer dizer, eu sei por diversas formas que o Centeno foi o Ministro das Finanças e ele tinha um plano, o Orçamento de Estado, que é tão badalado e tão importante e é obrigado a ser concordado no Parlamento, e o homem não cumpriu o orçamento, o que é crime. Ele não está lá para decidir o que os parlamentares decidem. Ele não manda no Parlamento, muito menos no povo. Mas ele escondeu dinheiro para ficar com mais dinheiro e foi pôr dinheiro no banco porque decidiu lá não sei o quê. Ele é um criminoso, não tenho medo nenhum de dizer isso. E os juízes que o defendem ou que se calam são tanto criminosos. E assim o povo que não sabe nada vê as notícias, porque há sempre pessoas que sabem, então eles, para fazer de conta que tal não sei o quê, fazem essa atrapalhada toda. Isto é a Babilónia. Eu já falei, não é, que muita maldade se faz quando
por exemplo, mesmo entre eles só se pisam, querem cada vez mais e mais poder a nível de país, a nível de governantes, a nível de partidos, e muitos deles, mas mesmo muitos, recorrem aos poderes do diabo, fazem mesmo bruxaria da pesada. Eles vão buscar em aviões particulares seres vivos, até crianças, eles fazem, e fazem cerimónias secretas, podia dizer país, etc., para pedir favores ao diabo, e o diabo concede favores. E depois, claro, também se faz pagar caro, mas pronto. Portanto, é a guerra que existe. Então, eles usam todas as artimanhas, maldades, eles fabricam guerras de propósito para vender armas e depois sei quê. E não muda. Não vale a pena pensar que vai mudar, porque não vai mudar. E depois, quando um país, um governo, se sente moralmente ameaçado ou sente que está a perder o povo, vai de falar mal dos outros, apontando dedos. Né? Por exemplo, os nossos governantes gostam muito de apontar dedos para os povos que nós colonizamos. Mas quem é o português que pode apontar dedos, seja quem for, em África, quando nós é que nos portamos bem? E pelos frutos é que a gente vê hoje o povo africano, que infelizmente ainda fala português, nunca teve nenhum problema, animosidade com o povo português. O povo angolano, moçambicano, nunca, mas era contra o regime, a ver? E os frutos dizem, por exemplo, nós tivemos lá 500 anos, o que é que a gente fez por eles? Absolutamente nada. Eles eram sempre pobres, tratados como escravos. Mas hoje, o que é engraçado? Que eles estão a viver cada vez melhor, mas quem está cada vez pior são os portugueses. Portanto, é o regime da escravatura, está a ver? Portanto, isto de apontar dedos para os outros, veja, por exemplo, o caso da China. Só sabem falar mal dos chineses. Mas os chineses, em muito poucos anos, nunca se viu isto na história do mundo. Em 20, 30 anos, tiraram o povo da miséria miserável. 500 a 700 milhões. E a Europa e a América pôs 500 a 700 milhões a caminho da miséria. Portanto, estar a falar mal dos outros é só para enganar o povo e dizer nós é que estamos bem, está a ver? Eles não têm democracia. Qual democracia? O povo não manda nada, eles é que mandam. Por isso, por exemplo, estou-me a lembrar do caso do primeiro banco que foi roubado. Agora há um homem que não sei o quê, mas há quantos anos andamos nisso? Entretanto, nunca mais vai acontecer e põem a lei e tal, vai para o Parlamento, é só para inglês ver, porque não vai acontecer nada. Eles foram aos bancos todos e tiraram dinheiro. Eu conheci o comendador do Banif que me disse, que o pessoal dos partidos e do governo queria roubar-lhe o banco. E dizia, quando eu morrer, eles vão fazer isto, tal. Exatamente o que fizeram, está a ver? Eu conheço juízes, não é, que me contavam coisas atrozes. E dizia, nem 10% da Constituição se cumpre. Então, eles usam depois da imprensa, da mídia, disto, daquilo, aquilo outro, e tem até empresas que fazem os ataques para os inimigos, ou para quem eles não querem que sobressaia, ou para limpar o nome deles e as borradas deles. É só maldade em cima de maldade. E isto é que é a Babilônia, a prostituta. É só mentiras em cima de mentiras. E depois a gente vê os frutos, está a ver? Portanto, e Jesus está nessa guerra contra estas forças. E no final vai ganhar. Mas a vontade do ser humano é intocável. Deus não faz marionetes. Então a pessoa tem que decidir quem é que quer seguir. E usa-se de nós, crentes, pregadores e por aí fora, para anunciar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será mesmo condenado. E Jesus é Deus e se fez de propósito homem para legalmente entrar neste planeta, no formato legal, e para vencer o diabo, coisa que venceu, porque o diabo nem sabia que, ao matar Jesus, que era o plano de Deus, e agora ele é o Cordeiro Redentor, ou seja, era o substituto. Que todo aquele que o receber Jesus, é feito filho de Deus e sai da, vamos dizer, da autoridade do diabo. E, portanto, o diabo não tem mais autoridade para lhe pôr problemas, etc, etc. Mas, para isso, o crente tem que sair
dessa zona do diabo. Ou seja, mudar de vida, passar a amar a Deus acima de tudo, deixar a idolatria, a bruxaria e andar com Deus. Aí ele já tem sucesso aqui e depois tem para sempre e para sempre uma vida com Deus. Bem, isto é a grande guerra que se passa. E Deus quer popular o céu com filhos dele. E nos novos céus e nova terra não há demónios, nem há ninguém com este vírus da maldade, porque não entram. E, portanto, essa guerra que se faz. Quando a Bíblia aqui no Apocalipse fala das 7 taças, mostra que Deus, volta e não volta, manda anjos derramar taças da ira de Deus. Exemplos por exemplo, as 10 pragas do Egito e muitas outras, em que Deus começa por fazer julgamentos parciais, a ver se, desde a liderança ao povo, as pessoas se reconciliam com Ele. E há sempre quem se reconcilia, há sempre quem não quer. E depois há aqueles mais atrevidos que fazem afrontas a Deus. E esses, normalmente, ou morrem de imediato, ou morrem em pouco tempo, ou então Deus os poupa e eles têm um inferno como nunca se viu já neste planeta. Porque com Deus ninguém brinca. Tudo isso é o que vem aqui, sim, portanto, como é que se diz isto? No Apocalipse. Hoje eu quero falar do Apocalipse, capítulo 7, quando fala de que, a certa altura, o apóstolo João teve uma visão, viu crentes, viu uma multidão que ele não sabia quem era. Mas depois foi-lhe dito que esses eram os crentes. Diz assim no capítulo 7 do Apocalipse e no versículo 9. Queres ler, Cristo? Então diz, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostrar-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adorar a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para toda sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Portanto, agora leio eu. Estes anciões são pessoas, são 12 do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. São pessoas que são mais creditados, que Deus escolheu para a obra dele. Bem, e então um deles perguntou, sabes quem são estas pessoas vestidas de branco? Que era uma multidão que nunca mais parava, era bilhões e bilhões, sabe-se lá quantas são. Todas de branco, com palmas, com as palmas brancas também, quer dizer que tipifica que estavam limpos, lavados dos seus pecados, as suas mentiras, etc., porque foi Jesus que perdoou tudo. E portanto, João, quando lhe perguntaram, disse, Senhor, tu sabes, eu não sei. E o tal ancião disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue de Cristo. Ou seja, estes são os crentes que não se dobraram ao sistema, não foram se prostituir com o sistema, não foram a favor de dinheiro, de posição, de fama, fazer alianças, dar um jeitinho à Babilónia, mas ficaram firmes, por isso eram perseguidos, por isso muitos até foram mortos, por isso eles estavam a perguntar até quando é que vai ser isto, ó Deus. E são estes. E branquear os seus vestidos no sangue de Jesus tipifica que Jesus apagou os seus crimes, as suas maldades, etc., porque ninguém pode entrar no céu, nem que seja com uma mentira mais pequena de todas. Então, por isso é que Jesus também veio, por isso está aqui escrito. E estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite, tal. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, tal. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia, limpa os seus olhos com as lágrimas. Portanto,
estava a falar das pessoas que já morreram e aquelas também que vão morrer, que é uma multidão que nunca mais acaba e que vieram desta grande guerra que está aqui, que é, onde é que diz? Uma tribulação. Ou seja, é uma guerra, não é só uma guerra, são muitas. E não é só num período. Eu sei que depois vai haver uma grande tribulação que precede o fim, portanto, a subida dos crentes ao céu e depois uma guerra mundial chamada Armagedon, mas sempre estamos neste planeta numa guerra constante. E à medida que o diabo vai vendo que o tempo está próximo de ele ser derrotado, ele estrebucha mais. Ele tenta magoar ao máximo a Deus, enganando o máximo possível as pessoas. E sempre fazendo alianças com pessoas a quem ele dá poder. Né? Eu ontem vi um filme que é de certeza baseado em coisas verdadeiras, em que um homem da Grécia virou um grande empresário na Inglaterra. E depois de várias situações, veio-se a saber que tanto a CIA como a secreta da Inglaterra, como a secreta da própria Grécia, queriam saber onde é que ele estava, porque ele era um agente duplo e ganhou a sua riqueza ajudando estes, ajudando aqueles e aqueles outros, vendendo armas e fazendo toda essa sorte de coisas. E isso é a nobreza de Inglaterra, é a história deles. E é a nobreza ou os grandes coisas que fazem. Por exemplo, o Bill Gates uma vez estava a ser apertado e perguntaram: mas você não tem nenhum acordo? Diga lá, você não cedeu à CIA e tal. E ele dizia: pá, mas o que é que vocês querem? Estou cansado. Você acha que eu ia dizer que não? Senão eu não tinha empresa, homem. Claro, se não ceder aos desígnios da besta, da prostituta, ele nunca tem nada. Portanto, um crente que vença é algo tremendo contra o diabo, porque o diabo não sabe o que há de fazer. Então ele faz essas coisas. Bem, portanto, vimos aqui a situação dos crentes que estão neste planeta cheio de maldades e tal. Depois, vamos ver a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. O falso profeta é outro caráter da Bíblia que fala de que alguém, que não é só uma vez, vai acontecer um que vai conseguir falar em nome para toda a gente do mundo e as pessoas vão aplaudir, vão lhe dar muita força, que é o diabo que dá, e ele vai representar, portanto, a religião. E então, o diabo, uma vez que toda a gente tem essa necessidade, porque Deus nos fez assim, ele vai arranjar uma religião falsa e unir as religiões, então ele é o falso. Mas não fala só desse falso profeta, porque há muitos falsos profetas que têm levantado, depois eles morrem, depois vai um que vai ser o chefe dos falsos profetas. Bem, o falso profeta é sempre alguém que fala coisas falsas, dizendo que é em nome de Deus. Né? Se Deus diz faz isto, ele diz não faz. Se Deus diz não faz isso, ele diz não tem mal nenhum fazer. E, portanto, pelos frutos é que a gente vê. Né? E por isso Jesus também dizia, em Mateus 7, que muitos naquele dia dirão, Senhor e tal, não te conheci, tu que praticavas a iniquidade. Está a ver? Falso profeta é aquele que diz, ensina, guia pessoas a fazer coisas que Deus já abomina. Né? Deus, logo, o primeiro mandamento é pôr Deus em primeiro lugar. A seguir é o quê? Não fazer idolatria. E a gente vê a católica sempre a dizer a mesma coisa, está a ver? Então ela também é chamada a igreja prostituta. Mas não é só ela que é a igreja prostituta. Já sei que há muita gente que vai ficar ofendida comigo, mas ouça, irrite-se com Deus, porque é isso que está na Bíblia. Não, eu sou apenas um moço de recado. Escreva a Jesus, falo com Jesus, digo, tu és um estúpido, um palermo, não percebe nada disto. Qual conversa? Eu é que sei, porque eu é que sou o eu. Está a ver? Não. Mas não é só essa, porque toda a igreja que faz pactos, faz alianças com a prostituta, com o sistema económico, com o sistema político, ela é uma prostituta, está a ver? E nesse aspecto há igrejas que é isso que fazem, como não sabem viver pela fé, pela lei de Deus, semear e colher, têm que viver com esquemas. Não tem mal nenhum, costumo dizer assim, não tem mal nenhum você ser um empresário, Deus até quer abençoá-lo financeiramente. Mas se você for fazer alianças, já havia acontecido no nosso meio da Igreja Maná.
fazer alianças com pessoas de partidos políticos que têm esquemas e com pessoas do governo que prometem aquilo, você vai acabar muito a mal. Porque o diabo vai lhe partir tudo e não lhe dou 3 anos. Porquê? Porque ninguém que vira prostituta e já foi de Deus vai ter 7 demónios pior. Então, é isso que eu queria aqui salientar. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta vem em Apocalipse 19. Mas, entretanto, vamos animar aqui a festa com uma música que diz que Jesus virá muito em breve. Porque pelos sinais você vê que cada vez está mais sinais, cada vez estão mais maldades, cada vez está mais nojo, mais imundície, mais injustiças. Hoje fala-se aí abertamente que, da seguinte maneira, antigamente os políticos, os corruptos, escondiam-se, mentiam bem. Agora já tanto faz, porque eles aprenderam que eles controlam a mídia, deixa-os falar, falem à vontade, que a gente continua na mesma. Mas a boa notícia é, breve, muito breve, Jesus nos virá buscar. E quem vence no final é que faz a festa. E nós vamos vencer. E não é porque nós somos melhores. Não, nós não somos melhores. Mas o melhor de todos está conosco. Essa que é a história. Vamos lá ouvir a música. Muito breve nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve. Breve, muito breve nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Nem tristeza, não haverá tristeza, nós iremos ver o Rei. Só alegria, só haverá alegria, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Maravilha, maravilha. Aqui no capítulo 19 fala que depois o apóstolo João ouviu no céu como com grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e tal, tá? E depois outra vez, e depois viu, saiu uma voz do trono que dizia tal, bem, e tudo para dizer que tinham finalmente amarrado o diabo. Está aqui esta imagem e pode ser tipificada de uma maneira muito engraçada. A ver onde é que está. Olha, agora não mexe. Com esta. Ou seja, está o bicho amarrado, está a ver? E Deus acorrentou a bicharada toda porque decidiu acabar com isto. Pronto. É só uma alegoria. E diz assim, versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, lá está, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos como chama de fogo, sobre a cabeça haviam muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É que Jesus, lá no céu, tem um nome que não pode ser pronunciado porque não há palavras para isso. É o verdadeiro nome dele. Nós damos vários nomes conforme a gente o louva, ele é o Deus El Shaddai, ele é Elohim, etc. Mas o nome único dele, só mesmo lá no céu é que a gente vai saber, é um nome tão tremendo que se a gente falasse isto tudo tremia. Bem, estava vestido com uma veste salpicada de sangue, pelo nome, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Está a ver? Isso também está escrito na Bíblia, é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos dele, no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. E portanto, e vieram para derrubar, castigar os inimigos, portanto, a besta, o diabo e os seus colaboradores, toda essa sorte de gente. E, portanto, aqui vemos que eles, não sei se é aqui, se é no outro sítio, também diz que
vão acontecer pestes, terremotos, isso dizem muitas partes, e as pessoas que não querem nada com Deus, umas calam-se, outras ficam com raiva, falam mal, tentam perseguir a igreja quando têm poderes, e cada vez lhes cai pior a vida, e eles cada vez ficam mais azedos, e já é uma maldição terrível, ficam doentes, perdem o filho, perdem a filha, perdem isto, aquilo, aquilo outro, porque ninguém luta contra Deus e fica na mesma. E Deus vai fazendo o mesmo que fez com o faraó. Vai vendo se a pessoa algum dia para, mas estar a tratar mal a Deus, o povo e as pessoas de Deus, Deus não vai permitir. Portanto, o cavalo branco com Jesus estão sempre a defender quem anda com Deus e sempre a dar avisos cada vez mais sérios aos outros que estão a fazer mal para Deus. E no fim, a vitória é de Deus, como é evidente. Depois, fala que, aqui não vou entrar em pormenor, fala que vai haver um arrebatamento que consiste em Jesus recebe instruções de Deus o Pai, já podes ir buscar, as pessoas estão salvas na terra e acabou-se, acabou o limite. Pronto. Quem tiver salvo vai, quem não tiver fica cá. E por isso o arrebatamento consiste em pessoas que estão a entregar a vida de Jesus, de repente desaparecem. E vai ser muito, muito interessante. Entretanto, vai haver também uma guerra mundial, onde vai haver coisas atrozes como nunca se viu, num planalto chamado Armageddon, que é no Iraque, ali na região da antiga Babilónia, sempre no mesmo lugar. E depois o diabo é amarrado, acaba o mundo, Deus faz novos céus, nova terra, e as pessoas vão para o céu e toda a gente vai a julgamento. É chamado o grande julgamento, ou o juízo final. Isso pode ser visto em Apocalipse 20, versículo 11. E eu repito que às vezes a gente está a ler uma porção da Bíblia e não é tim, ela está a mencionar coisas de trás, coisas daqui, etc. O capítulo 20, versículo 11 diz: vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, era Deus, o Pai. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam dentro do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Eu quero explicar aqui uma coisa que a maior parte das pessoas não entende, porque não sabem o que é a morte. A morte, a primeira morte, há várias mortes. A primeira morte é que a pessoa já nasce morto para Deus, separado de Deus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica conectado. Imagine que você tem um telefone e esqueceu-se de pagar a conta, ou a bateria falhou, ou não tem conexão. Ali a região não tem conexão. O seu telemóvel está morto. Você não contacta ninguém, nem recebe chamadas de ninguém. Assim é a pessoa sem Deus. Está morto. Ele não... Por isso é que ele não entende nada. Não entende nada. O que acontece? Quando entregamos a vida a Jesus, a conexão se faz. Eu sou filho feito filho de Deus, começo a compreender coisas e desejar a fazer o bem em vez de fazer o mal, desejar ajudar o próximo em vez de me aproveitar do próximo. Quando a pessoa depois morre, aquilo que as pessoas normalmente dizem morreu, vai a um funeral, vai para o caixão, debaixo da terra, o corpo desaparece, é comido por bichos. Isso é, na verdade, a primeira morte de que a Bíblia fala. Porque depois a pessoa não morre, no sentido que nunca mais aparece. Não, ela sai deste corpo e está num sítio, ou no Hades, ou no paraíso. Esses lugares são lugares que são, vamos dizer, como que provisórios, até quem está no Hades vai para o inferno definitivo, e quem está do lado de Deus vai para o céu, novos céus, nova terra, definitivamente. E não há possibilidade de haver mais trocas. E, portanto, quando a pessoa vai ao julgamento, ou fica liberto e vai com Deus e é galardoado, ou então vai para o inferno, porque ele é pecador, é criminoso, como todos, eu, tu, todos, mas não teve um substituto.
que o único que Deus aceita é Jesus, não é santo nenhum, não é Virgem Maria, que não é mãe de Deus coisa nenhuma, e daí vai todos os falsos profetas que dizem a Maria, mãe de Deus. Bem, se a Maria é mãe de Deus, ela é que é Deus e o Jesus é qualquer... Quer dizer, cada disparate e a Bíblia diz que condena isto, está a ver? O próprio Jesus repreendeu quem dizia essas coisas. Bendito os peitos que te amamentaram. E Jesus diz, os peitos que me amamentaram. Mas bendito é aquele que faz a palavra de Deus. Bem, a tua mãe, a minha mãe são vocês todos, os meus pais. Portanto, a pessoa sempre quer idolatrar. Bem, adiante. Então, no julgamento final, o que é que vai acontecer? Vai todo mundo prestar contas. Segundo os livros, está tudo escrito. Tudo que a gente faz está escrito. E a pessoa não vai com conversas, porque não vai mentir, Deus sabe tudo. E até vai mostrar. E, portanto, o próprio inferno, aquilo que eu lhe disse, que é o Hades, as pessoas estão lá, já em tormentos, com demónios e tudo, à espera desse julgamento. Vai ser tudo condenado, então vai para um sítio ainda pior, que é o lago de enxofre. É o inferno eterno. E as pessoas muitas vezes brincam com isso, mas o caso é muito sério. Depois vemos no capítulo 21, quero mencionar que há vários julgamentos que se vão dar lá. Julgamentos dos anjos, julgamentos das nações, julgamentos das pessoas. Dos anjos, porque eles, aqueles que cometeram crimes contra Deus, rebeldes, os seguidores do diabo, são condenados eternamente. Definitivamente, e acabou. O das nações também, embora que já esteja a haver algumas, como é que se diz, julgamentos provisórios, não é? Como eu mencionei no caso do faraó, este é o eterno, definitivo. Acabou-se, o julgamento final está aqui. E as pessoas, a mesma coisa. Portanto, os ímpios vão para um sítio e os outros não. Agora vamos ver quem é que fica de fora de Deus. Apocalipse 21 diz que vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Portanto, Deus vai, não é acabar com a terra como da outra vez, que a inundou com água, vai fazer tudo novo. A Bíblia fala que a certa altura Deus vai castigar os que o ofendem e que o maltratam, gozam a Deus com meteoritos e etc, etc. Mas, quando der o fim do mundo, ele embrulha o mundo todo e acabou. E depois vai fazer tudo novo. Mas o diabo já não está cá. Então, Deus vem outra vez viver com um novo Adão, somos nós. O primeiro Adão eram nossos pais, o segundo Adão é chamado Jesus, foi o segundo Adão, e nós seremos os definitivos para sempre com ele. E lá não há mais fome, não há tristeza, não há problemas, não há doenças, nem ninguém morre, porque isso foi vencido. Foi vencido. Quem é que fica de fora? Os que... versículo 8. Os tímidos, ou seja, hoje em dia chamam-se os gays, as lésbicas, os que são... Esta tradução está simpática, mas os que praticam esse tipo de coisas. Os descrentes, abomináveis, cometem abominações. Há pessoas que fazem coisas terríveis, não é? Por exemplo, há pessoas que têm dinheiro, têm posições, e eles tratam os outros como cães e como animais para a guerra, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Estão-se nas tintas. Aos homicidas, aos devassos, feiticeiros e idólatras. Veja que Deus põe os feiticeiros e idólatras no mesmo saco. E todos que praticam a mentira. Vão tudo para o lago que arde com fogo e enxofre, que é chamada a segunda morte. Foi o que eu disse. Portanto, toda essa sorte de pessoas vai para lá. Só não vai quem, como eu disse, entregou a vida a Jesus. Muita gente, no dia do julgamento final, vai dizer: Senhor, mas eu isto... Não, nunca te conheci porque tu praticaste iniquidade. 1 de Pedro, agora algumas considerações que eu quero misturar ao que eu acabei de dizer, mas que vou buscar lá atrás porque tem tudo a ver. Em 1 de Pedro, diz que
as pessoas, quando nos veem fazer certas coisas, ir à igreja, ajudar o próximo, ajudar a igreja a ir mais longe, tentar ser o mais justo e honesto possível, as pessoas gozam, não nos entendem. A ver? E está aqui. Porque no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, a ver, e as imundícies, mentiras, esquemas, maldades, vigarices dos homens, mas sigam a vontade de Deus. Porque já é bastante no tempo passado, fizesses a vontade dos gentios, andando em guerras, contendas, borrachices, bebedices e abomináveis idolatrias. Cá está, abomináveis idolatrias, está a ver? Deus passa a vida a dizer isso. E acham estranho não correrem com eles no mesmo desenfreamento, blasfemando vocês. Eles que estão cheios de, na verdade, espíritos do diabo, gozam o cristão porque eles amam a mentira, amam o nojo, a imoralidade sexual, tudo, eles amam isso. Então, como nós queremos mudar, eles gozam, mas eles já neste tempo perdem a batalha. E por isso, mais adiante, o apóstolo dizia que não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês para vos tentar, como se fosse uma coisa estranha. Ai, só a mim. Não, acontece a todos, que é sofrer por amor de Jesus. Agora, esse sofrimento por amor de Jesus não é sofrer dores nem doenças, mas é sofrer perseguição, tribulações, gozo e escárnio, porque o resto não temos nada que sofrer, está a ver? É sofrimento que não é da vontade de Deus, sofrimento que é da vontade de Deus. E depois diz em Tiago que os infiéis, o Tiago diz assim, gente infiel, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que se quiser fazer amigo do mundo é inimigo de Deus automaticamente. Se a pessoa quer ter um pé aqui, um pé lá, vai à igreja, mas depois já anda nas festas dos ímpios, quem escarnece de Deus, quem anda na droga, quem vai em esquemas e mentiras, que faz todas essas porcarias, esse gajo está tramado, porque ou segue a Deus ou segue a Babilónia. É impossível ele ir com Deus. Agora, finalmente no capítulo 18, versículo 4, Deus, Jesus, nos dá uma grande exortação. Saiam do meio deles, no meio da Babilónia, no meio dessa prostituição toda. Sair de lá não quer dizer que eu saia do mundo, senão tinha que morrer, tinha que me matar. Sair do mundo quer dizer não sejas como eu, não aceites isso. Hoje na nossa igreja, felizmente, há muita gente que já teve que fazer essa decisão e vence sempre. E quem quer ser amigo para não ofender, amigo do patrão que só faz não sei o quê, amigo disto, aquilo, aquilo outro, de um político porque vai ganhar favores, sempre essa pessoa perde. Eu não dou 3 anos, normalmente num ano ele perde tudo, porque ele se vira inimigo de Deus. Portanto, diz assim, as águas que tal, que eu estava a falar 18 que é? 18, 4... pois diz assim, caiu, 3 diz, caiu a grande Babilónia, se tornou namorada de demónios, de espíritos imundos, etc., porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores enriqueceram com abundância por causa dela. Pois o diabo, é o que eu disse, favorece essa gente. Ouvi outra vez do céu a voz de Deus que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela, é o que eu acabei de dizer, sai dela, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela. Ou seja, e agora mais que nunca. Esta pandemia não é uma coisa nada normal, como já toda a gente viu. Sai do mundo, entra na casa de Deus, fica sempre firme com Jesus, porque então tu vais vencer. É o grande recado de exortação para o povo de Deus. Você podia também ler, por exemplo, 1 Pedro diz que nós somos a geração eleita que saímos das trevas para a luz. Ou seja, quando alguém entrega a vida a Jesus, ele sai do lado lá do rio, que aquilo é só manhas, truques, mentiras, golpadas, facadas uns nos outros, adultério, tudo isso que a gente já sabe. É tanta coisa que nem vale a pena dizer. E sair para o lugar de Deus, onde
tentamos ser o mais honestos e se falharmos, pedimos perdão a Deus, nos corrigimos e seguimos em frente. O Isaías também fala a mesma coisa. Deus chamou, e isto vem a propósito da igreja prostituta, no Velho Testamento só havia uma igreja, ou era um povo escolhido. Não é? E eles também tiveram momentos muito maus. Andaram na idolatria, foram consultar os mortos, viviam como a Babilónia, como Sodoma e Gomorra, por fases. Cada vez estavam muito a mal, pediam socorro a Deus e Deus dava mais uma chance. Enfim, depois outra vez. E Deus chamou, a certa altura, que ela era a prostituta e que Deus se divorciava dela, ou seja, da igreja, ou desse povo. Deus se divorciou desse povo. É por isso que é engraçado, não é? Deus se divorciou do seu povo. Por quê? Porque aquele povo é como uma mulher que virou uma prostituta. Dormia com os inimigos de Deus, com os políticos, com os que faziam favores, tal, só por causa de dinheiro, por causa de uma posição, por causa de fama, por causa seja do que for. E, portanto, a gente vê que, por outro lado, ao longo da história, vemos lados positivos tremendos. O José do Egito nunca cedeu e foi tentado e testado durante muitas vezes e ele ficou firme. Por isso, de repente, já neste planeta, Deus o elevou de tal maneira que ele ficou número 2 de todo o mundo. E governou bem, sem esquemas, sem maldade, sem roubar, sem nada, e ajudou a população, porque Deus ama as pessoas que não têm Jesus. Por isso é que nós existimos, para trazer o máximo dessas pessoas para Jesus. Então, eles não passaram fome. E depois, a segunda chamada de José foi ajudar os crentes, também estavam muito mal. Vemos o caso de Daniel, que por maldade, lá está, a Babilónia, a prostituta, os colegas deles viviam nesses esquemas e tal, e o Daniel não. Então ele foi elevado acima de todos, porque Deus é que faz isso. Então os outros fizeram uma grande armadilha e saiu uma lei que o rei assinou porque não viu bem o que é que assinou e puseram num buraco cheio de leões. Mas o que se deu, leão nenhum o comeu. Mas depois o rei ficou tão chateado, ao mesmo tempo tão contente, porque Deus protegeu o Daniel. O rei de manhã foi lá: oh Daniel, será porventura o teu Deus te ajudou? Oh rei, estou aqui bem disposto, não te preocupes. Mal o Daniel saiu, o rei furioso por maldade e engano de tudo isso, atirou os outros e as famílias dos outros, foram lá comidos, nem desceram lá abaixo, já estavam semi-comidos. Portanto, há sempre pessoas que não cedem. Quando foi no tempo de Roma, os imperadores, para fazer festa, na altura não havia a festa de futebol, não havia as festas das assaricadas e telefone agora recebe 5 mil, não havia nada disso. Então havia o circo, está a ver? Hoje tem outros circos, é a mesma coisa, os outros circos. E então o que acontece? Que eles faziam coisas horrendas, não é? Homem lutar contra homem e as pessoas gostavam dessa porcaria e depois, e sempre eles acabavam por dizer aos cristãos, aos crentes, que ou se arrependiam da sua crença ou então eram comidos por leões. E quase todos não se arrependiam, portanto eram mesmo comidos por leões, porque preferiam a morte e para Jesus do que estar aqui com a prostituta e vai morrer para o inferno. Portanto, é disso que se trata. É disso que se trata. Agora, nós que somos da Igreja Maná, nós, como diz Romanos, não nos conformamos com as coisas deste mundo. Não aceitamos. Compreendemos que existe, sabemos que é o diabo que engana muita gente, mas não paramos de ajudar a Deus porque sabemos que essas pessoas têm só esta vida para ir para o céu. Muitas dessas pessoas, e quem sabe você que está também connosco, nunca teve um encontro real com Jesus e você precisa se voltar para Deus para começar uma vida novinha em folha com Deus. É para isso que os crentes existem, é para isso que a igreja existe. E nós não investimos na bolsa nem na Babilónia, investimos nas coisas de Deus, não é? Para pôr mais pessoas a tempo integral, mais igrejas, mais máquinas, mais coisas de televisão. Para quê? Para engrandecer o nome de Jesus e trazer o máximo possível de pessoas para Jesus. Enquanto que essas pessoas do mundo, enquanto não têm Jesus
vivem, dormem, comem como Sodoma e Gomorra, e eles pensam que esta é a vida deles, esta é a cidade deles, é o mundo deles. Para nós, este não é o nosso mundo. Nós já não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos da glória, onde nós vamos viver para sempre e para sempre. E agora mais uma musiquinha bonita, que diz, vencendo vem Jesus, e já está a vencer, está-nos a dar a vitória, porque quem anda com Deus tem sucesso e vitória, já neste planeta. Glória a Deus. E eu aproveito para beber um bocado de água, que a minha mulher esqueceu-se de me dar água. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E agora quero falar sobre os novos céus e nova terra, que já falei, está aqui no capítulo 21. Deus vai mesmo fazer novos céus, nova terra. Essa altura nós estamos com Deus para sempre e estas pessoas vão mesmo para o inferno, o segundo inferno, que é uma coisa absolutamente horroroso. E sofrem dia e noite, 24 horas por dia, por assim dizer. Depois, Deus vai fazer uma nova cidade, nós vamos viver com Ele. Ele vem viver conosco. Antigamente, Deus morava aqui na terra, ou visitava a terra, ali na região do Eufrates, né? Que é onde está o Iraque e a Babilônia, a antiga Babilônia, e Ele vai viver connosco outra vez. Eu só estou aqui a ver que está escrito que não vai haver mar. Eu, por acaso, gosto muito de barcos, não sei como é que Deus vai fazer. É só uma curiosidade. Depois, diz que no capítulo 22, que é o último, fala de como é que nós vamos estar, sempre com Deus. Não há mais choro, não há mais lágrimas, não há nada. É uma êxtase tremendíssima. E não há, vamos dizer assim, a gente não morre, nem tem esse sentimento, nem preocupações. É uma êxtase que não dá para aqui na terra se perceber. E ele depois, Jesus disse assim, escreve o livro e aquele que tirar alguma coisa será condenado. Aquele que acrescentar também não se pode acrescentar nem tirar coisa nenhuma. E não seles as palavras desta profecia, quer dizer que escreve tudo o que está aqui. E depois diz uma coisa importante no versículo 11 de quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, quem é santo, seja santificado. Eis que cedo venho, o meu galardão, os prémios, está comigo para dar segundo a obra de cada um. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quer dizer, está a falar das pessoas que ao entregar a vida de Jesus são lavados dos seus pecados. Esta terminologia é isso que quer dizer no Velho Testamento, no Novo Testamento, etc. Depois, mais uma vez, Jesus, na parte final, de exortação final, diz, ficarão de fora os cães. A ver? Os cães são aquelas pessoas que é também chamadas bestas. Eles não têm sentimentos humanos, eles são desumanos. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, que vive em mentiras e esquemas. Ou seja, lá está aqui outra vez a mesma coisa. E depois diz qualquer que tirar palavras deste livro está tramado, que também quem acrescentar também está tramado. Então, se Deus diz que idolatria é mesmo muito mal, ninguém pode andar a dizer que não tem mal nenhum, está a ver? Quem disser que não tem mal nenhum a bruxaria, porque é a bruxaria branca e a magia branca,
Não há brancas, nem negras, nem amarelas, nem nada. É imundície. E, portanto, é isso aí. Por último, eu quero dar uma palavrinha a todos os crentes, no sentido de que o Apocalipse, como eu disse, é Deus a avisar as pessoas de porquê que está a acontecer e o que é que está a acontecer e vai acontecer. E ninguém sabe datas nem os pormenores, porque não é isso que interessa. O que interessa é estarmos preparados. E nós que já estamos preparados, somos Jesus, devemos então ajudar Deus a levar este Evangelho, estas boas notícias a todas as pessoas que estão lá fora. Às pessoas que estão a sofrer ou não, dando Jesus. E, conforme também Jesus falou quando esteve aqui na terra, se ouvirem muito bem, se não, ainda por cima goza, sacode o pó dos seus sapatos, vá para a próxima cidade, vá para a próxima pessoa, que há muita gente por salvar. É por isso que eu e os nossos bispos estão a trabalhar muito afincadamente com as igrejas, não é? Para a gente abrir mais grupos familiares, porque é através dos grupos familiares que a gente tem aberto muitas igrejas maravilhosas, para a gente não parar de crescer, salvando pessoas e fazendo delas discípulos, não é? Para que elas não sejam comidas pelo diabo, para que o diabo não as leve, não as engane. E, portanto, esta é uma exortação muito importante. Você vai ver que mais e mais nós temos que estar muito firmes, coladinhos a Jesus, porque lá fora de Jesus só há maldição mesmo. Quem tem Jesus, todos os dias a gente ouve aqui testemunhos, não é? Quem tem Jesus anda com Jesus, faz o que Jesus diz, sempre coisas boas acontecem. E lá fora sempre, cada vez, é pior. Porquê? Porque já em Malaquias Deus dizia, vais ver a diferença entre quem serve e quem não serve, como nunca viste. Bem, portanto, esta é a exortação que eu quero dar. Vocês que estão, que não deram a casa para o grupo familiar, dê. Se você já deu e já anda no grupo familiar e já viu algo que é muito engraçado, muito bom, etc., aliste-se com o seu pastor, com o seu bispo, para ser treinado e ser também um líder do grupo familiar. E proteja a igreja, proteja os novos convertidos. Há um livro que diz de convertido a discípulo, explica que a pessoa não pode ser apenas um convertido. Jesus mandou-nos fazer discípulos. E depois diz que nós devemos defender os novos convertidos dos maus obreiros, de trigo e de joio, de falsas doutrinas, etc, etc. Porquê? Porque é como uma mãe e um pai que tomam cota do seu bebê, está a ver? Do seu filhote. Para quê? Para que vá tudo bem com ele. Assim somos nós. O trabalho não é só dos bispos e dos pastores, é de todos, está a ver? Então, meus amados, eu quero exortar a todos a fazerem a obra de Deus mais do que nunca. E fazendo, eu vou pedir ao time para tocar aquele hino só um bocadinho. Eu decidi seguir a Jesus. É um hino muito bonito, que eu conheço há tanto tempo e de repente estava esquecido e eu também não sabia. Fomos buscar isto ao baú e tem uma unção, é uma música muito poderosa e, portanto, cante isto connosco. Eu decidi seguir a Jesus. Se mais ninguém quiser, você e eu vamos. Mas já somos tantos, vamos ganhar muito mais para Jesus. Aleluia, vamos lá ouvir. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Não volto atrás.
bonito, não é? De certeza que essa é a decisão de todos vocês que estão em direto conosco. Eu agora vou falar um bocadinho de fé, e porque fé é uma coisa que se gasta, é uma força que vem por ouvir e ouvir as verdades de Deus. E às vezes repetidamente, não é? Por exemplo, você toma pequeno almoço. Então, todos os dias toma pequeno almoço, não vai dizer, eu já comi ontem. Tem que comer porque essa comida se transforma em energia no corpo e depois gasta-se. E assim é a palavra de Deus. E agora a grande questão que se passa, e já vou orar pelos doentes, de certeza que Deus vai curar, tenho aqui uma lista já grande, mas há também a situação financeira. Felizmente, Deus é bom, verdadeiro, e aqueles que aplicam a palavra de Deus vencem. É impressionante. Eu acho que Deus me fez primeiro engenheiro de propósito para olhar para a Bíblia como um manual. Um manual. Tem que se cumprir. Quando eu calculava pontos, estruturas, não sei o quê, eu tenho que calcular aquilo, não é com aleluias, tenho que pôr lá o ferro certo, a quantidade de cimento, enfim, tudo isso. E por vezes os cálculos demoram um tempo, porque senão aquilo parte-se. E no outro dia até vimos um programa interessante. Sim. Com montes de pontos a cair, porque estava, enfim, estava mal feito ou mal calculado. Então, eu, quando abordei a Bíblia, eu comecei a ver padrões de isto ser uma espécie de manual. E eu provei e, afinal, funciona. E então é isso que a gente ensina, não é? Quando se trata de finanças, há uma lei básica que diz o quê? A lei básica está descrita em Marcos 4, que Jesus fala, que diz que tudo no reino de Deus é como um homem que semeia a semente. A semente e que vai crescendo e vai dar fruto. Então tudo também é as finanças. Exato. Portanto, tudo funciona com base em sementes. Por isso Jesus disse, dá e seja dado, com a medida com que diz, é com que tu vais ser medido, por aí fora. Portanto, quando nós entendemos isso, vamos praticar estas leis. Ora, eu também gosto de chamar a agricultura financeira. Porquê? Porque não há só um tipo de sementes, não é? E então, que tipo de sementes financeiras é que há? Em primeiro lugar, há os dízimos. Depois há as ofertas alçadas, há a semear em tempo de fome, há a semear, como é que chama aquela de Êxodo 25? Oferta alçada para coisas de Deus especiais, etc. E hoje vou falar sobre dízimos e explicar a história dos dízimos com base no Malaquias. Malaquias era um profeta, muitos já sabem a história, mas também continuo a ler porque eu preciso de fé para esta área. Porque, por exemplo, esta semana eu, em nome da igreja, vou semear onde Deus mandou semear, e, portanto, eu preciso de fé. Porque, para mim, semear não é gastar dinheiro, é investir numa coisa que depois Deus me dá de volta. E é que é impressionante como funciona. Bem, então, no tempo de Malaquias, o povo andava muito desviado. E já estava tão desviado que as coisas estavam a correr muito a mal. Porque quem se desvia de Deus, vem demónios, 7 demónios piores, e a pessoa cada vez vai de mal a pior. Seja irmão da igreja, seja empresário, seja pastor, igreja, seja quem for. E então, o que acontece? Começaram a pedir ajuda a Deus, e Deus mandou um recado, que foi através do Malaquias. E o recado é um bocado duro, porque as pessoas às vezes pensam, Deus vai ali com um paninho quente, oh meu querido, e tal, não te preocupes, eu resolvo. Mas Deus estava chateado. Porquê? Porque o recado é esta, vocês não me ligaram nenhuma. Quando sabem que têm que me dar, portanto, honrar com sacrifícios, não é? Que era um cordeiro sem mancha, branco, sem mancha, para ficar, oh Deus aceita o cordeiro, morre ele em vez de mim. Vocês não, quer lá saber. É um coxo, um cego, porque é que eu vou agora estar aquilo é para queimar, e assim o coxo eu não consigo vender, quem quer fica feio e tal. Então pronto, vai o coxo, vai a esmola, está a ver?
aquilo que eu não quero, pronto, é para ali. Em algumas igrejas, nem é preciso dizer quais são, é a caixinha das esmolas. Por isso o povo, além de estar na maldição da idolatria e fazer procissões, altamente condenado, ainda vai dar esmolas a Deus. É tudo muito mal. Deus, pura e simplesmente, quer dizer, você vai dar uma esmola. Você nem faz esmolas para o seu filho. Olha, filho, estás com fome, não é? Olha, pronto, come aí uma porquê. Olha, isso já tem um mês. Mas também, olha, pronto. Uma pessoa que fizesse isso ao filho e a polícia ou quem de direito do governo soubesse, essa pessoa é presa. Mas para Deus, está a ver, Deus é um palero. Tanto faz. E Deus está a ver sempre tudo. E depois também é a coisa, não é? Que chatice. E servir a Deus, agora ir lá, evangelizar. Não, eu agora estou no computador, estou aqui a ver as minhas coisinhas, os Facebooks e tal. Isto andar a falar de Jesus, podia usar o Facebook. Não, mas isso, pronto, sabes lá o que é que eles vão dizer e tal. Está a ver? Está a ver? E ele diz que fica chateado com isso. Que canseira. E depois Deus começa a dizer, olha, vou tirar esterco nas vossas festas, nas vossas coisas, em vez de bênção é esterco. Depois também fala aos homens que os brasileiros chamam pisa a cerca, quer dizer, vai para a vizinha. Salta a cerca. Vai visitar a vizinha. Nós tínhamos um diácono que foi apanhado a visitar as vizinhas à meia-noite. E eu fiquei tão chateado. Então, como é que você faz uma coisa? Está bem, aconselhamento pastoral. Em casa da vizinha, solteira. Está bem, bem. Enfim. Arrependeu-se, mas depois... Enfim, não interessa. Então, mas depois, Deus falou com eles duramente. Roubará o homem a Deus? No capítulo 3. Todavia vocês me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Deus, não roubo. Roubas, nos dízimos e ofertas. É que os dízimos não é o dinheiro nosso. É Deus, é de Deus. Com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim, vós toda a nação. É tão interessante, se você for estudar hoje a história de países da Europa que são ricos, as leis deles dizem que os obrigam a dar, e obrigam, eles querem, né? Dão dinheiro para igrejas. Yes. E não é católica, é evangélica. O que é que eles estão a fazer? Governantes. Estão a ser sábios. Estão a honrar a Deus. Mas ninguém fala isso, não lhes convém. Eles são ricos por qualquer motivo mágico. Não. São ricos porque eles praticam as leis de honrar a Deus. Essa é que é essa. Muito movimento evangélico, não é? Que isso foi lá do norte, foi para o Canadá e depois para o Brasil. O movimento evangélico do Brasil saiu de lá. É engraçado. Está a ver? E essas nações continuam ricas. Porquê? Até tem leis. A Alemanha, por exemplo, tem leis que obriga, mas é isso que eles querem, o governo alemão a ajudar as igrejas financeiramente. Por acaso a Alemanha é um povo tão... aquilo é mesmo um povo, perdeu a guerra, pagou a guerra toda. Pagou, hein? E é maior. Como é possível? É uma casualidade. E nós tivemos fomos o maior império do mundo uma data de anos e tivemos prata, ouro, peixe, tudo. Mas de repente começamos na idolatria, naquilo que aborrece a Deus. Deus lá lançou a taça da ira dele daqui, dali. Nem quiseram saber de nada, continuam a fazer essas porcarias. Está a ver? Não há coincidências. Portanto, Deus estava aqui a falar, tu me roubas. Com maldição só. E depois, Deus é um Deus fantástico, porque Ele é como um pai. Um pai corrige quem Ele ama, para ele sair dessa zona. Mas se tu me honrares com os teus dízimos, trazei os dízimos à casa do tesouro e depois prova-me, diz o Senhor, se eu não abrir janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que ela advenha a maior abastança. Portanto, honra a Deus com o seu melhor na área financeira.
Se vai à igreja, muito bem, mas mesmo aqui você honra a Deus, onde quer que você esteja. Vai ver como Deus vai abrir as portas do céu. Passa a placa e vamos tocar mais uma vez esse hino. Eu seguirei Jesus, vou pôr Ele em primeiro lugar, a cruz à frente. Nem quiser ir, eu e vocês, vamos todos. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Senhor Jesus, eu ordeno a bênção financeira sobre todo o povo de Deus, sobre a nossa igreja, sobre todos aqueles que estão em direto conosco. Eu ordeno a todo espírito de pobreza, de miséria, de desgraça, de Satanás, dobra o teu joelho, liberta o dinheiro e as coisas materiais que nos são devidas, porque nós somos um povo que amamos e andamos com Jesus. Amém, amém. A cruz à frente, o mundo atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Quem anda com Deus e faz a oração da fé, sempre vai vencer. Nós temos muitos pedidos, desde a Filomena, a Cristina, o Rui, a Clara, o Jó, a Laurinda, a Luísa, a Ana Maria, a Madalena, e tem tantos assuntos que é evidente que eu não consigo mencionar a todos. Mas sabe uma coisa? Deus é que sabe tudo. E Deus está aí mesmo consigo. E Ele é que vai tocar em si. Eu vou orar, mas quem vai tocar em si é Ele. Estenda a sua mão sobre o ecrã agora, porque está aqui a unção de Deus. Vai passar para si e vai ver que essa enfermidade vai secar pela raiz. Esse problema vai desaparecer. Essas portas vão abrir. O diabo vai desaparecer. O vírus vai morrer. Em nome de Jesus. Senhor, graças te dou, porque eu apenas falei aquilo que tu prometes. E não és pessoa para mentir, és o Deus que nunca falhas. Portanto, eu declaro um sim, amém a todas estas situações. Aleluia! Eu seguirei. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Amanhã continuamos com a palavra de Deus, com fé. Amém. E amanhã vou mudar de assunto. Estudo o Apocalipse, vai ver como é muito interessante. Tchau, tchau. Seguindo sempre a Jesus. Nós somos da tribo que seguimos a Deus. Temos o vencedor que monta no cavalo branco. Aleluia!